Com a vitória de ontem em cima do Paraguai, o Brasil se classificou para a Copa do Mundo e mantém o recorde, a única seleção a se classificar para todas as Copas do Mundo. De 1930 até 1926 é a seleção brasileira de futebol. Meus amigos, isso é um recorde histórico, é o recorde que além das 5 estrelas mostra o tamanho da seleção brasileira e a importância que essa seleção tem para o futebol mundial. E antes de tudo, meu nome é Pedro Salles Guerra, você está no canal de Gala Pedro, se inscreve, ativa o sino e deixa o seu like. Começamos! Primeiro de tudo, aniversário do Carlo Ancelotti, teve um mosaico escrito Parabéns Ancelotti, então o coroa tá com moral, tá? E por sinal, o Paraguai fez uma péssima Copa América e tirou o treinador que estava lá e trouxe o Gustavo Alfaro. Desde a chegada do argentino, eles não perderam nenhum jogo. E agora sim perderam essa partida para o Brasil. Ou seja, o Brasil tira a invencibilidade da seleção paraguaia. O empate daria a classificação para eles e o Brasil conseguiu ganhar do Paraguai, conseguindo a sua classificação. Por sinal, o Paraguai tem uma equipe boa, vai jogar a Copa do Mundo. Provavelmente na próxima data FIFA consegue confirmar a sua classificação para o Mundial. Vamos lá, a formação... eu gostei porque é um jogo em casa que o Brasil precisava da vitória para a classificação com a torcida a favor, então nada mais justo do que 4 jogadores de frente. Olhando friamente, é um 4-2-4, porque a linha de 4 defensores, Bruno Guimarães e Casemiro, e no ataque 4 atacantes, na esquerda o Vini, na direita o Rafinha, na esquerda o Martinelli, na direita o Rafinha, o Vini como atacante e o Matheus Cunha como atacante também. Isso olhando friamente, mas no jogo foi um pouco diferente. Por quê? Porque o Matheus Cunha, que estava também como centroavante, jogou mais como um segundo atacante, um camisa 10. Então, o jogo inteiro ele variava entre um camisa 10 e um camisa 9. Um camisa 10 e um camisa 9. Então, taticamente, foi diferente a partida do Matheus Cunha. E você vê algum jogador fazendo isso sem ser o Matheus Cunha? Sim. O Neymar. Me deixou muito na dúvida se essa formação, se esse esquema era para hoje ou ele já... Isso é um esqueleto do que o Brasil vai ter na Copa do Mundo. Porque não faz sentido, na esquerda, o Rafinha, na direita, o Rodrigo, ou na esquerda, o Rodrigo, na direita, o Rafinha, vice-versa, os dois jogam nessas duas pontas. O Vinícius Júnior como atacante, como ele fez no Real Madrid, campeão da Champions 23-24, e o Neymar sendo esse segundo atacante que volta para jogar de camisa 10. Quando eu olhei aquela formação e vi o Matheus Cunha jogando como ele estava jogando, eu falei... Ele está preparando o time para a Copa nesse modelo. Posso estar errado, mas faz muito sentido na minha cabeça esse esquema. Eu não conto com o Neymar para a Copa, eu não acho que o Neymar é a salvação do Brasil, mas eu acho que tendo o Rodrigo, o Rafinha e o Vinícius, o Neymar como um coadjuvante pode ser muito importante. Eu acho que o problema não é a gente contar com o Neymar, eu acho que o problema é a gente contar com o Neymar como protagonista. Eu acho que ele como coadjuvante pode ser incrível ainda. Como protagonista, eu vejo hoje, sei lá, os craques do Real Madrid e o craque do Barcelona mais importante do que o Neymar, que está tentando jogar futebol no Santos. Então, faz sentido na minha cabeça, não sei se faz na sua. O primeiro tempo do Brasil foi muito bom, muito bom. Um time que pressionava, que ficava com 74% da posse de bola. O Paraguai estava todo no campo de defesa e o Brasil fazendo um jogo de ataque contra defesa. Só o Brasil atacava, só o Brasil jogava. E faltou chute no gol, faltou finalizar as jogadas, porque o Brasil teve muita chance e chegava na hora de finalizar e não finalizava. Desculpa aqui pelo carro de som. Quem sabe faz ao vivo e eu tô fazendo assim. Desculpa pelo carro de som aqui, mas vamos lá. O ataque do Brasil foi muito bem. Faltou finalizar, faltou chegar no gol. Porque esse 1-0 que fez no fim do primeiro tempo poderia ter sido 2, poderia ter sido 3, caso o Brasil finalizasse suas jogadas. E foi o que não aconteceu. O gol foi uma jogada que o Rafinha, ele meio que perde o controle da bola, acaba sobrando para o Matheus Cunha, que fica livre e acha o passe no Vinícius só para finalizar a jogada, só para empurrar e fazer o gol do Brasil. O primeiro gol da era Ancelotti do Vinícius Júnior, né? Tinha que ser do cara. Um dos jogadores que mais brilhou no comando de Carlo Ancelotti. Então, gol do Vinícius Júnior, o gol solitário da partida do 1-0. O jogo foi pro intervalo, eu estava otimista. Mandei num grupo de amigos, num grupo de WhatsApp de amigos assim, falei, o jogo vai ser 3-0, porque tava bonito, tava legal de ver o Brasil jogar.
Obviamente não é o Brasil que eu quero ver jogar ainda, tem muito a melhorar, mas pelo que a gente veio do Dorival, até do último jogo contra o Equador ofensivamente, o Brasil estava muito melhor e jogando um bom futebol. Só que no segundo tempo não manteve o bom futebol. No segundo tempo o Brasil não conseguia ficar com a bola. No segundo tempo o Brasil sofreu alguns momentos a pressão do Paraguai. Muitos momentos o Paraguai ficava 2, 3, 4 minutos no ataque do Brasil. E o Brasil soube se defender muito bem. Tá? Faltou pressão no segundo tempo. Porque o Brasil sofria muita pressão. O Brasil era atacado e faltava atacar, faltava equilibrar o jogo e o Brasil não conseguia. Muitos momentos ficou sufocado e o final do jogo foi de pressão, tanto que terminou com 4 zagueiros. A zaga, Marquinhos e o Alex. Na direita o Danilo entrou, que é um zagueiro hoje, né? Entrou pela direita e o Beraldo entrou pela esquerda. Então, para segurar a vitória, segurar a classificação, o Ancelotti fez alterações adicionando 2 zagueiros ao jogo do Brasil e conseguiu segurar o resultado. E eu acho que não tem presente de aniversário melhor do que a vitória do Carlo Ancelotti, por sinal ao filho dele, que não conseguiu achar um clube para ser treinador e agora ingressou à comissão técnica do Carlo Ancelotti, o David Ancelotti. Vamos lá. No prisma da data FIFA do Brasil, você olha assim por alto e você fala, pô, o Brasil, vindo do que veio do Dorival, o Brasil conseguiu um empate fora contra o Equador, que é o segundo colocado das eliminatórias, e conseguiu uma vitória dentro de casa contra o Paraguai, que estava invicto. Olhando assim, bem legal, bem legal. Então, eu acho que o que o Ancelotti prezou, e eu concordo plenamente, é o resultado. Classificar para uma Copa do Mundo para dar tranquilidade, a paz e depois conseguir trabalhar com mais criatividade, com mais calma, eu acho que é o essencial e ele fez isso. Então é um ótimo começo no prisma de resultado, mas no desempenho não. O Brasil precisa jogar um futebol melhor se quiser ganhar uma Copa do Mundo. E eu não culpo o Ancelotti pelo futebol ruim apresentado, porque o Brasil teve 4 tempos de futebol nessa data FIFA. Um deles foi muito bom e os outros 3 foi mediano. E a seleção brasileira não pode ser mediana se quiser disputar uma Copa do Mundo. Mediana se quiser disputar uma Copa do Mundo. E eu não culpo o Ancelotti, tá? Ainda vem muita herança negativa dos outros treinadores, ou na verdade vem um nada dos outros treinadores, porque o que o Dorival deixou, o que o Diniz deixou, nada. Até o que o Tite deixou, nada. Então, ele tem que construir muita coisa em pouco tempo. Por isso eu acho que a classificação cedo dá uma tranquilidade para ele pensar leve. Porque o cara tá leve, conseguiu a classificação, agora ele só tem um objetivo, que é montar o time que ele espera do Brasil, ter calma para conversar com os jogadores, ter calma para analisar os jogadores, assistir partida de futebol. Tem uma comissão enorme, porque além da comissão do Brasil, que tem Rodrigo Caetano, tem Juan, ele tem a comissão dele, que tem o Francesco Mauri, tem o David Ancelotti, tem o Paul Clément, se eu não me engano é isso, ou Clement, porque ele não é francês, ele é inglês. Então ele tem uma comissão muito grande para analisar os jogadores do Brasil que jogam no Brasileirão, na Europa, na Arábia, na Rússia e entre outros lugares do mundo, que tem espaço na seleção brasileira. Agora eu acho que essa tranquilidade é tudo que ele precisava para trabalhar leve, tá? Então, bom começo do Ancelotti, principalmente olhando o resultado. Eu comemorei mais os lances que o Casemiro e que o Alex chegaram na vontade do que se bobear o gol do Vinícius Júnior. E não é porque eu não comemorei o gol do Vinícius Júnior, mas eu tava com falta de ver alguém jogar com vontade na seleção e não confundir vontade com agressividade. Porque o João Gomes, quando jogava na posição do Casemiro, confundia vontade com agressividade. Em alguns momentos, o Vinícius Júnior confunde vontade com agressividade. O próprio Bruno Guimarães, em alguns momentos, confunde vontade com agressividade. Sabe quem não confunde? O Casemiro. O Casemiro. Ele chega firme, ele chega junto, mas na bola. Ontem teve um lance que ele chegou dando voadora na bola, porque é um cara que tem uma vontade de jogar pela seleção e nessas 2 partidas que ele fez, principalmente ontem, deu pra ver o quanto ele queria retornar à seleção brasileira. Porque jogou com, tesão. Jogou com tesão de estar na seleção. E outro cara que jogou dessa forma é o Alex. E eu falei isso no outro vídeo do Ancelotti e me corrijo aqui. Se o Gabriel Magalhães, se o Bremer, se o Militão estão achando que vão chegar na seleção, voltar de lesão e chegar com a vaguinha deles, não vão. Porque
cara, vai ter que suar para pegar essa vaga. Vai ter que correr muito para pegar a vaga do Alex. E talvez o Militão volte como zagueiro, como defensor direito, né? Lateral direito, mas ele não vai subir, então é só defensor direito no lugar do Wanderson, com o Brasil tendo uma defesa muito sólida e do meio para frente é ataque. Então talvez o Militão volte até como lateral. Os dois grandes pontos positivos é a volta do Casemiro e a aparição do Alex, tá? Muito bom ver dois jogadores fora do radar, porque o Casemiro, desculpa, eu falo dele há muito tempo para voltar, mas parecia que a galera não assiste futebol, porque prefere o João Gomes, prefere o André, então não dá. E outra coisa, o Bruno Guimarães pela seleção, olha que ontem ele fez um dos melhores jogos dele, foi ruim. Entrou o Gerson, muito melhor que o Bruno Guimarães, muito melhor. Não é porque o que o cara joga no Newcastle, ele vai jogar na seleção brasileira. Hoje, o Gerson tem um futebol muito melhor do que o Bruno Guimarães na seleção. Entrou, deu pra ver fisicamente ele se impondo, tecnicamente ele se impondo. Meu meio-campo hoje da seleção seria Casemiro e Gerson. É um meio-campo físico, é um meio-campo com qualidade para sair jogando, tem qualidade no passe, tem qualidade para criar. Não tô falando que eu não convocaria o Bruno, mas eu tô falando que ele não seria o meu titular. Esses são os pontos positivos, principalmente Casemiro, Alex e o Gerson, quando entrou muito bem. Pontos negativos: Alexandro bateu cabeça diversas vezes no jogo, errou tempo de bola diversas vezes no jogo, às vezes saindo, ele tinha um espaço para sair jogando, se complicava, o cara dava tempo do cara do Paraguai ir para cima dele e ele se complicar. Não gostei do Alexandro. No jogo contra o Equador, ele não comprometeu mais ontem, diversos momentos quase deu merda por causa dele, não gostei da partida dele. Outro que eu não gostei, Richarlison. Claramente o Ancelotti convocou o Richarlison pelo que ele conhecia do Richarlison no Everton, quando ele treinou, até do Richarlison depois na Copa do Catar, que ele foi bem. Mas depois disso o Richarlison é outro jogador, claramente não tem nível para a seleção brasileira. Eu já disse isso no outro vídeo e repito, tem no mínimo 5 centroavantes do futebol brasileiro melhores do que o Richarlison. Vou citar aqui o Hulk, o Yuri Alberto, o Pedro, o Igor Jesus, o Caio Jorge, talvez o Paulinho. Só esses 6 aqui são melhores do que o Hulk, do que o Richarlison. E isso que eu falei sem pensar. Se eu parar para analisar os elencos aqui de jogadores centroavantes brasileiros, eu acho mais, tá? O Richarlison não entregou nada na seleção brasileira. E outro ponto negativo é o Bruno Guimarães, que não seria, na minha seleção, se eu sou o Ancelotti, eu convocaria, mas não seria meu titular, tá? Só repetindo o que eu disse, Magalhães, Bremer e Bruno Guimarães vão ter que suar muito a camisa para conseguir se titular no lugar do Alex, né? No caso essa seleção seja montada por meritocracia, o Alex merece muito, que ele tá voando dentro de campo. Dá pra ver a vontade que ele tá ali. Tem uma história de vida sofrida pra caramba. É um cara que fez o primeiro jogo profissional dele no Brasil ontem. Porque tem a carreira na Europa, que jogou em segunda divisão, depois primeira divisão de Portugal. Agora no Lille da França, com a bola que ele tem, eu não duvido que joga num grande time da Europa, se não for na próxima, na outra temporada. Então, um jogador para ficar de olho também no cenário de clubes, não só de seleções, porque tem potencial de se tornar um grande zagueiro do futebol brasileiro. Fica de olho em Alexandro, ou segundo ele, Alex. Vamos lá. Eu acho que a principal coisa que o Ancelotti traz é a atenção do torcedor, estava muito distante da seleção e ele aproximou, porque a expectativa do torcedor, a expectativa de alguém de assistir o jogo da seleção aumentou bastante com o comando do Ancelotti. Ele traz respeito, ele traz esperança para quem assiste os jogos da seleção. Não tá bom, mas comparado ao que eu vi do Dorival nos últimos jogos, existe uma evolução muito clara em pouquíssimo tempo, tá? Eu não tenho dúvidas que vai evoluir ainda mais com o tempo de trabalho, com o retorno de alguns jogadores de lesão, como o Rodrigo, como o Magalhães, como o Militão, como o Neymar. Então, eu tô otimista com o Ancelotti. Não sei se a gente ganha a Copa, mas sem dúvidas o Brasil chega muito mais competitivo para o Mundial do que chegaria no comando do Dorival Júnior. Ou de qualquer outro
como o Diniz, como, sei lá, Renato Gaúcho. Eu acho que na mão do Ancelotti o Brasil tem um potencial de ir mais longe na Copa do Mundo. Ok? Se inscreve no canal, ativa o sino e deixa o seu like. Um abraço para você. Até a próxima. Valeu!